Então, glória a Deus, bom dia. Fica sempre bonito dizer bom dia. É um pastor que diz sempre bom dia, bom dia. Se não dizer bom dia, perde logo a salvação. Às vezes digo, mas sabe que andar com Deus é um ato contínuo. Não diz bom dia, Senhor, pode dizer, mas deito-me, descansa um bocado e depois continua a ter comunhão com Deus. E Deus não é de nenhuma gaiola, que temos lá um passarinho, falamos um bocadinho com o passarinho, depois pomos Deus na gaiola e vivemos a nossa vida. E depois, à noite, antes de deitar, tiramos Deus da gaiola. Oh Deus, obrigado pelo meu dia, Senhor. Oh, livraste-me lá daquela fila, oh bicha. Oh, obrigado, Senhor. E depois pomos Deus outra vez dentro da gaiola. E depois, no outro dia, vivamos à nossa maneira. E depois lembramos de Deus. Oh Deus, ajuda-me aqui. Tiramos Deus dentro da gaiola. Mas Deus, o nosso Pai, não é para estar dentro da gaiola nem nós. É para irmos para o trabalho, Ele ir com a gente, irmos passear, ir com a gente, estamos a tomar banho, Deus vai com a gente, estamos na praia, Deus vai com a gente, estamos a ter comunhão com Deus. Aí sim, isso é o Deus da gaiola. Mas Deus não é para estar na gaiola, é o nosso querido Pai. E a Bíblia diz, quando estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de Jesus, e por causa de Jesus, eu estou no meio de vós. Já viu? Deus sabe onde é que eu moro, sabe onde é que eu durmo também. No outro dia acordei com uma palavra no meu coração. Ninguém me abanou, não recebi um telefonema, não foi você que me telefonou. Graças a Deus que eu não tenho telefonema já a essa altura. Mas recebi uma palavra não na minha mente, no meu coração. E então vou transmitir essa palavra para cada um de nós em nome de Jesus. Já viu? Jesus me acordou. E às vezes, a determinada altura da noite, às vezes acordo, não tenho sono, não me apetece, mas vou para o escritório e vou orar um bocadinho em línguas e vou declarar a palavra. Depois dali um bocadinho tenho sono, volto outra vez para a cama e durmo, glória a Deus, em paz também me deitarei e descansarei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, não é visitar, é habitar em segurança, glória a Deus. Então Deus não é só, amanhã faço uma oraçãozinha, à tarde uma oraçãozinha e depois vou dormir, entrego o dia a Jesus, Jesus dentro da gaiola, como um passarinho, como um quiqui, Jesus fica lá e a gente vive à nossa maneira. Fazemos o nosso trabalho à nossa maneira, dirigimos o nosso dinheiro à nossa maneira e Jesus fica ali na gaiola. Mas Deus quer ter comunhão com Deus. Então diz assim a palavra viva de Deus no Salmo 100, versículo 1 a 5, que vamos trazer o nosso coração, uma Bíblia para a reunião e um caderno e diz assim, celebrai com júbilo, com alegria. Oh, alegria, mas eu tenho sono. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, incluindo eu e todos nós aqui, as pessoas que nos assistem. Glória a Deus. Servi ao Senhor com alegria, mas hoje não apetece. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele, nas portas dele, com canto. Não é de joelhos, não é de sacrifícios, não é de pagar promessas. Entrai nas portas dele com canto. Digo comigo, entrai. Mais alto e comigo, entrai nas portas dele com canto. E depois diz assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Já viu? Foi esta palavra que bateu no meu coração, que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto come a sua comida. Nós hoje comemos a boa comida, que é a palavra de Deus. Nos fez povo seu, glória a Deus. Hoje não sou povo do mundo, sou povo de Deus e ovelhas do seu pasto, ovelhas que comem a sua comida. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. O David louvava, o João Silva louva, a Isabel louva, a Karina louva, a Nélia louva, a avó louva, em nome de Jesus. Louvar, umas vezes sentado, outras vezes levantado. Louvai-o e bendizei o seu nome. Por quê? Só porque Deus diz é bom.
porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E comigo, o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E diz a Bíblia, a sua verdade dura ou permanece de geração para geração. Eu hoje vou falar sobre a verdade. Diz que a sua verdade dura de geração para geração. Então, ontem comecei o dia louvando a Deus. Agora vamos começar a nossa reunião também louvando ao Senhor. Mas já não me apetece. Louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. Mas eu só gosto da palavra louvando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Já viu, nós somos como uma semente. Agora pujaste a semente na sexta-feira, não vês nada, mas passado uns dias, ou uns 15 dias, ou um mês, começa a vir aqui uma raizinhas para água. E depois, passado um tempo, se calhar um mês, conforme eu vi emboliquei-me uma, assim, vai ganhando um raminho, e depois umas folhinhas, outra folhinha, e vi lá uma deste tamanho, glória a Deus. E depois a semente tem que ser plantada na terra. Há pessoas que louvam e adoram a Deus. E isso é muito bom. E oram em línguas. Mas e depois falta a palavra de Deus, que nós vamos ser plantados na palavra viva de Deus, fundamentados na palavra. Então vamos louvando, eu já tenho unção para pregar, mas vamos continuando louvando em nome de Jesus, aleluia. Sou uma criação nova, sou mesmo, sou salvo sim. O velho já passou, de novo eu nasci. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou todos juntos. Eu sou uma criação nova. Sou salvo sim. Vamos todos cantando. O velho já passou, abra a sua boca. Eu nasci. Há um irmão que abria assim a boca, mas não cantava. Vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou, porque é uma criação nova, vamos cantando. Sou uma criação nova, sou salvo sim. Não estamos a jurar a bandeira, estamos a cantar para Deus. Passou, de novo eu nasci. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Sou uma criação nova. Sou salvo sim. Já não sou aquela pessoa rabugenta e esquisita. Já passou, de novo eu nasci. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Sou uma criação nova. O Senhor criou. Sou uma criação nova. Sou salvo sim. À medida que vamos cantando, hoje estou muito bonito, uma gravata a condizer aqui com
com o contraste com a tua camisa e com a sublinhar da lição. Pecado eu sou, aleluia, que vencedor. Estou bonito, não estou, Karina? Sou uma criação nova que o Senhor criou outra vez. Sou uma criação nova, sou salvo sim. O velho já passou e as dores nos ossos já passaram. Nasci, a dor nos braços já passaram. Oh, mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. O Senhor está, e o Senhor está no meio de nós, poderoso. Ele salvará, deleitar-se-á sobre nós com alegria, calar-se-á por amor, se alegrará sobre nós. Alegrará sobre nós com cântico. O Senhor está no meio de nós, poderoso. Ele salvará. E o Senhor está no meio de nós, poderoso. Ele salvará. Deleitar-se-á sobre nós com alegria, calar-se-á por amor, se alegrará sobre nós, se alegrará sobre nós com cântico. O Senhor está no meio de nós, poderoso. Ele salvará. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Hosanna, 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 Hosanna nas alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosanna nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Nas alturas exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosanna nas alturas. Oh, vem-me guiar, vem-me guiar. Quero contigo andar, vem-me guiar. Em ti vou confiar, vem-me guiar. Quero contigo andar, vem-me guiar. Em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, oh, vem-me guiar, vem-me guiar. Quero contigo andar, vem-me guiar. Em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, abre, Senhor, abre, Senhor, os meus lábios, o meu coração mais alto, minha boca entoará teu louvor. Vem, Santo Espírito, vem com júbilo celebrai ao Rei.
o sacrifício de louvor oferecei. Pai Santo, entra agora nos teus átrios, meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença, como filho amado e grato. Tudo te entrego, abre, Senhor, os meus lábios, o meu coração e a minha boca entoará teu louvor. Pai, te agradecemos pela tua presença, por estarmos aqui. Celebrai ao Rei um sacrifício de louvor oferecei. Pai Santo, entro agora nos teus átrios, meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença, como filho amado e grato. Tudo te entrego como filho amado e grato. Tudo te entrego. Abba, Pai, te louvo e te agradeço. Ó Paizinho, nós te amamos. Abba, Pai, minhas mãos a ti levanto, querido Pai, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te. Abba, Pai, oh Abba, Pai, Abba, Pai, te louvo e te agradeço. Abba, Pai, minhas mãos a ti levanto, pois teu amor e grande poder me atraia, me levanto ao adorar-te. Abba, Pai, nós estamos em terra santa, um pouco mais alto, e eu sei que anjos ao redor, ó fontes de água viva, vamos louvar a Jesus, aqui unção de Deus, sua presença nós estamos em terra só. Vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus. Vem Santo Espírito, sua presença nós estamos em terra só. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso não mais de ti,
mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Oh, deixo água viva, deixo água viva a inundar o meu ser. Deixo o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos a Ele eu entrego, Pai. Pai, Pai, Pai. Jesus, 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 Espírito, 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 Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, mesmo bem-vindo, Santo Espírito. Santo Espírito, És bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai de graça e amor, és bem-vindo a este lugar mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo à minha vida, à minha vida. Santo Espírito, és bem-vindo à minha vida. Omnipotente Pai de graça e amor, és bem-vindo à minha vida. Mais uma vez, Santo Espírito, és bem-vindo à minha vida. Santo Espírito, és bem-vindo à minha vida. Omnipotente Pai de graça e amor, és bem-vindo à minha vida. Oh, vinde e adoremos. Oh, vinde e adoremos. Oh, vinde e adoremos a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. Enquanto louvamos e adoramos, Deus está curando problemas de dormância nas mãos. Sim, dormância nas mãos, má circulação nas mãos. O Espírito Santo de Deus está curando neste preciso momento, em nome de Jesus. Pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor. A Ele toda a glória,
glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a enfermidade está assim deste lugar em nome de Jesus. Vamos adorando a Deus. Senhor, a Ele toda a glória. A enfermidade está saindo deste lugar. A enfermidade está saindo deste lugar. A Ele todo. Espírito de enfermidade, espírito de morte está saindo deste lugar em nome de Jesus. Senhor, a Ele toda a glória. Sabe que a morte tem um cheiro, a morte está saindo, o cheiro da morte está saindo deste lugar em nome de Jesus. Glória a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor. Shalama Maria Lama, Corria Lama Maria Lama. Oh, enfermidades estão saindo, problemas nos ossos estão saindo, problemas nas articulações dos joelhos estão saindo, problemas de garganta estão secando desde a raiz, problemas de corrimento de sangue, de hemorragia nasal está secando desde a raiz. Oh, la morreria, la mama morreria, oh, la mama morreria, la morreria, la oh, la mama morreria, la mama, oh, la mama morreria, la morreria, oh, la mama morreria. Oh, se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes. Há pessoas com problemas no flachite plantar, na planta dos pés, estão a ser curadas agora mesmo em nome de Jesus. Que nada é pesada se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai, orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus diz: tu
prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vós segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. O Espírito Santo está passeando no meio do seu povo. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Mas segura Na mão de Deus e vais la mamá, corri la mamá Maria, corri la mamoria, la mamá Maria. Oh, liberta a palavra do teu coração. Shela mamamari. Oh, la mamari. Oh, água viva, água viva. Oh, eu te farei andar por águas profundas do meu Espírito. Águas profundas do meu Espírito. Como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar. Assim é o meu poder, minha unção encherá este lugar. Águas profundas, cheirá mamar pelas muitas águas te fiz andar, serenará chorará, pelas águas do Espírito de Deus, do Espírito dos 7 Espíritos de Deus, assim como os 7 mares, os 7 Espíritos de Deus, os 7 ventos de Deus, os 7 sopros de Deus. Sopra Espírito do Senhor sobre o teu povo. Ossos secos se revivam. Ressuscita, povo meu. Ressuscita, povo meu. Eis que sopro sobre vós, eis que sopro sobre vós o sopro do meu Espírito. Nada vos faltará. Vinde e bebei do meu poder. Vinde e bebei das águas profundas. Oh, aleluia. Pai, obrigado, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Podemos todos nos sentar, glória a Deus. Aleluia. E aqui já podíamos terminar a reunião, mas precisamos da palavra viva de Deus. Eu vou pedir para que me tragam ali aquilo, glória a Deus. Aleluia.
E então vou começar a falar, glória a Deus. Fica só ali ou aí, para depois transmitir, glória a Deus. A palavra de Deus nunca volta para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz e prospera para aquilo que é enviado em nome de Jesus. Aleluia. Aqui nós temos uma semente, é uma semente de abacate, e esta semente de abacate foi metida na água. Isto foi a inspiração que havia no outro dia, emboliquei-me no estabelecimento de um amigo, e diz que meteram a semente de abacate dentro da água em fevereiro. Estamos já em fevereiro, março, abril, maio, junho. Passado 4 meses, aquilo começou, não foi os 4 meses, foi depois, mas eu falando como está agora passado 4 meses, a planta começou a meter raízes para baixo. Eu não sei se mete assim, se é o contrário, mas pronto, meti neste sentido. Começou a meter raízes para baixo, primeiro crescem as raízes, e depois a planta começou a crescer, e atualmente, passado 4 meses, está desta altura literal, conforme eu estou a mostrar assim na câmara, nasceu uma folhinha para um lado, outra folhinha para o outro, mais outra folha e outra folha. Eu perguntei que semente é esta, é de abacate. E quando saí de lá, Deus me fez lembrar, há pessoas que oram e é bom a gente orar. Orar é como água, glória a Deus. Louvar é como água também. E há pessoas que no corpo de Cristo cresceram durante um tempo. Diáconos, presbíteros, pastores, bispos. E depois chegou uma determinada altura, eles estagnaram. Porquê? Porque a semente devia de ser tirada da água e ser plantada na terra. Os irmãos ficaram lá na igreja, tem que ser fiel naquela igreja, naquele lugar, às vezes por conveniência do pastor ou do ministério, por causa dos dízimos, das ofertas, e essa semente ou essa pessoa não orou. Para saber a vontade de Deus, precisamos de buscar a Deus continuamente, e a vontade desses irmãos é que depois fossem plantados na terra, no outro lugar, para que as raízes continuassem a brotar na terra e a semente continuasse, a planta continuasse a crescer, e hoje já daria abacates. Então dê frutos. Então, para a gente dar frutos, podem pôr ali novamente, glória a Deus, para a gente dar frutos, a gente tem que estar plantado numa boa terra. E diz a palavra de Deus que uns produzem a 30, outros a 60 e outros a 100 vezes, glória a Deus. Então, antes de continuar, vou beber aqui um bocadinho de água, glória a Deus. A gente deve beber água, glória a Deus. Água natural e água viva. A Bíblia diz que quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas eu hoje no corpo de Cristo já tenho encontrado pessoas secas, que não deitam água, porque os filisteus, ou as circunstâncias, ou a incredulidade, ou a tradição entupiram os poços, como os poços de Isaac, que foram abertos no tempo do seu pai. Também nos dá uma ilustração da água viva, da unção de Deus sobre a nossa vida. E há pessoas que já foram diáconos, presbíteros, pastores, bispos, apóstolos, e alguns secaram e outros já partiram da terra prematuramente, e essa não é a vontade de Deus. Há pessoas que antes serviam a Deus, pregavam nos púlpitos e tudo mais, e hoje já não leem a Bíblia, já não semeiam dízimos, já não semeiam ofertas, já não oram em línguas, perderam a unção de Deus sobre a sua vida. Qual é o meu conselho como homem de Deus, como profeta de Deus? Você precisa da unção de Deus. Imagina um carro que a bateria não pega, não vale a pena estar a bater no carro e pega. Então arranja-se um booster ou uma bateria que tem uma acumulação, ou liga-se a outro carro e liga-se lá a bateria, a pessoa dá a chave, se a bateria ainda conseguir reanimar, e a pessoa põe o carro a trabalhar e depois substitui a bateria ou carrega a bateria no mínimo 12 horas. Então Deus hoje não quer substituir a nossa bateria, mas precisamos de nos renovar e nos encher de Deus, estar junto com homens de Deus ungidos.
Então eu sei o que é ter a unção de Deus e o que é não ter. E ter novamente a unção de Deus. Por isso é que o salmista Davi dizia, olha, não retires de mim o teu Espírito Santo, a tua unção. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Glória a Deus. Então, hoje o título da minha mensagem, ou daquilo que Deus quer que eu fale hoje, é sobre a verdade. A verdade que é Jesus. A verdade que é a palavra de Deus. Jesus até dizia aos discípulos, aos judeus que criam nele, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. E eu uma coisa constatei, aprendi e tive discernimento. O crer é uma decisão nossa. Eu sinto crer, não, é uma decisão de acreditar. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele, não falava com todos, aos judeus que criam nele, aos cristãos que criam nele, que creem nele. Se vós, há pessoas que procuraram profeta. Profeta deu uma palavra de Deus e depois se afastam, querem andar sempre a separar os ouvidos. Não se fundamentam na palavra viva de Deus. Ou Deus ajuda, envia um profeta para falar consigo, para ajudar, para alinhar, para ouvir a palavra de Deus e depois você não ouve. E quer sempre que Deus fale. Deus fala sim, quando nós temos a comunhão com Deus, quando o buscamos, glória a Deus. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele, que acreditavam nele. O acreditar é uma decisão nossa. A gente vai ao médico, acredito porque alguém falou bem do médico, isto e aquilo. Então, mas também pode não acontecer para si, ou pode acontecer. E a pessoa vai com fé, vai com expectativa no médico. E às vezes as expectativas são reais, outras vezes falham. Mas Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele. Crer é uma decisão nossa. Se vós permanecerdes na minha palavra, permanecerdes na palavra viva de Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos, meus seguidores. Não é dizer, quero ser seguidor de Jesus. Temos que permanecer na palavra. A palavra de Deus habita em nós. A palavra de Deus nós devemos plantá-la dentro de nós. E quando a gente ora, eu gosto de orar em línguas de manhã, que me edifica, me fortalece, louvo a Deus, declaro a palavra e às vezes é um bocadinho assim por rápido. É como se alguém telefona para alguém, no outro dia alguém telefonou para mim, ou melhor, telefonei para a pessoa para lhe dar instruções e a pessoa só falava. Imagine que alguém telefona para si ou você quer falar com alguém e a pessoa fala e depois você quer transmitir uma coisa, a pessoa desliga o telefone. Às vezes, muitas vezes, nós somos assim, falamos com Deus, oramos em línguas, declaramos a palavra e tudo mais, e depois tchau. Pomos Deus dentro da gaiola, porque agora não há tempo para Deus. Agora há tempo para o nosso trabalho, para a nossa condição, para o nosso negócio, o nosso fazer, isto e aquilo, tchau, fechamos Deus na gaiola. E Deus fica lá fechado na gaiola, a cantar ou a fazer o que Deus quiser. Mas connosco não. E depois à noite o dia foi atarefado. Senhor, o dia foi tão atarefado. Faz uma rezazinha a Deus. E alguns até se benzam, porque a Bíblia nunca fala em benzer. E alguns já são evangélicos, entregam o dia a Deus. Tiram Deus um bocadinho da gaiola, 2 minutos, Deus canta um bocadinho cá fora, que não um passarinho, e depois põe outra vez Deus dentro da gaiola. Mas não é para ser assim. E no outro dia, eu estava num determinado lugar e Deus falou a palavra no meu coração. Quando a gente tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nunca fala dele, fala sempre de Jesus. O Espírito Santo de Deus aponta sempre para Jesus. Quem fala sobre o Espírito Santo é Jesus, na palavra. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, quando vier aquele Espírito Santo, e ele já veio, ele vos fará lembrar toda a verdade. Então há pessoas que podem andar com o apóstolo, com o profeta, já vi os discípulos andavam com Jesus e não eram crescidos.
A sério, eles cresceram mais depois de Jesus ter partido, do que quando estavam junto a Jesus. Então, a gente, para ter comunhão com Jesus, para crescer em Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus e precisamos estar junto a pessoas ungidas, não desungidas, não descrentes, não incrédulos. Dízimos não é para hoje, ofertas não é para hoje, cura divina não é para hoje. Então, quando eu for falar de finanças, já adiante digo, a gente deve semear, porque Deus assim aconselha e Deus assim diz, os nossos dízimos, nossas ofertas no reino de Deus. Mas cuidado, onde não há incredulidade, onde não há descrença, onde não há heresia. E o bom investimento do nosso dinheiro é no reino de Deus. E Deus promete abençoar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, diz a Bíblia. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Outra vez João 8, 31 e 32. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é só porque uma pessoa é evangélica que já é livre. Há pessoas que são evangélicas e não são livres. Eu no outro dia ouvi um pastor, um grande homem de Deus, com uma grande unção para finanças, John Vanzini, e diz que quando se converteu a Deus, muitas vezes orava pelos enfermos e aparentemente, ou realmente, ou um facto, as pessoas parece que ficavam mais doentes ou ficavam mais doentes. E ele um dia intrigou-se. A esposa dele teve uma doença, os médicos diagnosticaram a doença, não vou falar aqui, uma doença grave, e estava para ser operada. E ele disse, ó Deus, eu posso muitas coisas, mas viver sem a minha esposa é que não posso viver. Então agarrou-se a Deus. E a gente devemos de agarrar a Deus não só na aflição, mas no dia a dia, né? Na aflição tiramos Deus dentro da gaiola, Deus canta ali um bocadinho, responde umas orações e depois metemos através de Deus dentro da gaiola porque não temos tempo. Quem achar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, Xalá. Então ele decidiu tirar Deus dentro da gaiola. Ele disse, Senhor, eu vou orar pela minha esposa juntamente com os diáconos, com os presbíteros da igreja. A Bíblia diz, está alguém entre vós doente? Eu um dia estava num café e estavam lá uns amigos e eu disse em voz alta, está aí alguém entre vós doente? O café estava cheio, toda a gente ouviu. Um café na zona industrial de Olé. Disse, está aí alguém entre vós doente? E o pessoal pensou que eu estava a brincar, os amigos. E havia um senhor que tinha umas grandes dores de cabeça. E ele disse, ai, dói muito aqui a cabeça, e isto e aquilo. Eu disse, Osvaldo, se quiseres eu oro por ti. Ai, não acredito nada disso, tu é que tens as dores. Se quiseres eu oro por ti, Deus vai tirar as dores de cabeça. Eu disse, és inteligente ou não és? E ele amochou-se, impôs as mãos sobre a cabeça dele, e passado 2 ou 3 minutos as dores saíram, a dor de cabeça saiu. Eu acredito em cura divina. Acredito se pusermos as mãos... foi psicológico, pois, porque não foi a sua cabeça. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ali mesmo, à hora do almoço, impus as mãos mais nos quantos amigos e almoçamos todos e foi uma bênção e depois no final semear o almoço a mim. Glória a Deus. De graça recebeste, de graça dai, mas também é bíblico ajudar e abençoar. Mas voltando àquele pastor, o pastor John Vanzini, ele disse, Senhor, eu vou orar pela minha esposa, juntamente com estes meus irmãos. Mas se houver uma passagem bíblica que diga, tu não curas hoje, Senhor, não quero estar a interferir na tua vontade. E ele não sabia de nenhuma passagem bíblica que dizia que Deus não cura hoje. Como alguns incrédulos já não por aí a dizer, dízimos não é para hoje, batismo do Espírito Santo não é para hoje, só incredulidade é para hoje. Cuidado com as pessoas que se dizem testemunhas de Jeová. Como é que pode ser uma testemunha se não conhece Deus? Lê a Bíblia,
A letra da lei mata, mas não pode ter revelação da palavra sem o Espírito Santo. É uma seita. Cuidado com as pessoas que se dizem adventistas ou que são adventistas. A legalidade da lei. Viva na legalidade. Deus não diz para viver na legalidade da lei. Diz que o justo viverá da fé. Voltando outra vez àquele pastor, ele orou pela esposa, juntamente com aqueles irmãos, e passado 2 ou 3 dias que ali é para ser operado, o médico diz que se enganou e cancelou a operação. E ele diz uma coisa, que há uma coisa que nulifica a palavra de Deus, que é as tradições. Diz que cada vez que a gente ouve que Deus cura, mas depois ouve alguém dizer, olha, Deus não curou hoje, milagres já não há milagres. Entra incredulidade na mente e no coração dessas pessoas e essa incredulidade anula o efeito da palavra de Deus. Você diz, mas Deus não curou hoje, anda numa igreja que Deus não curou hoje, mas quando você um dia estiver em aflição, certeza que você não vai pedir ajuda lá ao seu pastor encarado lá desse lugar. E alguns já têm recorrido a mim, a unção de Deus. Alguns até que se dizem testemunhas de Jesus ou testemunhas de Jeová. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curava ontem e curou hoje. É importante nós nos alimentarmos da palavra e semearmos os nossos dízimos onde a palavra de Deus ungida é falada. Que Jesus é o mesmo ontem e este pastor até dizia. Então, mas será que Deus há 2000 anos curou e depois teve um período sem curar e agora novamente começou a curar? Disse não. O entendimento dele, a compreensão, a verdade dele mudou. O crescimento dele, o entendimento interior mudou. Então a gente pode e devemos orar para que Deus nos abra os olhos da mente e do espírito. E às vezes há pessoas que estão habituadas na tradição deles, na maneira deles, e quando alguém ensina algo diferente, eles se fecham o ensino. Mas já estou aqui há tantos anos, quem é este que vem aqui para me ensinar? Não é este que vem aqui para o ensinar. É Deus que quer ensinar através de porta-vozes dele. E às vezes as pessoas fecham a porta. E a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. E estou a falar daqueles mesmo que são ungidos. Esses mesmo que são ungidos têm uma unção para ensinar. Não estou a falar daqueles falsos. Aqueles mesmo que são ungidos por Deus têm uma unção para ajudar e para ensinar. E há pessoas que hoje dizem, não quero nada com Deus, não quero nada com a igreja, não quero nada com a religião. A religião eu também não quero. Mas lembre-se que Deus delegou o seu poder à igreja, ou melhor falando, ao corpo de Cristo. E eu nunca recebi a unção de Deus, nunca recebi cura fora do corpo de Cristo. Nunca recebi unção, nunca recebi cura, nunca recebi libertação financeira fora do corpo de Cristo. E há diversos dons, há diversos ministérios, mas tudo é o mesmo. Mas a gente não pode meter tudo no mesmo saco e dizer, se não pertence aqui à Igreja Católica, aceita. Quem aceita é a Igreja Católica. E alguns evangélicos dizem, se não pertence aqui à Aliança dos Evangélicos, aceita. Mas quem é a Igreja Católica para dizer isso? E quem é as alianças evangélicas ou outras qualquer alianças para dizer que aceita? Só porque não pertence lá ao grupo deles. Alguns que estão nessas alianças, sabe o que é que fizeram? Antes tinham lá pastores, eles arranjaram maneira de falcatruar esses pastores, caluniar esses pastores, meter esses pastores de lado para eles subirem para a liderança. E Deus vê tudo. Então Deus é que designa quem é dele e quem não é. Porque um dia os discípulos Pedro, Tiago e João iam a disputar entre eles qual deles era o maior. Senhor, eu sou o maior. Não é que sou o maior, já viu? E dava um empurrão num, um empurrão no outro, é que sou o maior. Mas viram João contou a Jesus, mestre, vimos que em teu nome expulsava demónios e nós o proibimos. Mas perguntou a Jesus. E quando a gente pergunta as coisas a Jesus, Jesus responde. Às vezes não é logo no seu tempo ou no meu tempo, mas Jesus responde, mestre, vimos que em teu nome expulsava demónios e nós o proibimos. E sabe o que é que Jesus disse? Jesus não disse, fazem bem, porque não pertence aqui o nosso clube.
Perdão. Jesus disse, olha, não preobais. Quem não é contra nós, é por nós. Então há diversidade de dons e diversidade de ministérios ligados ao corpo de Cristo. Mas nem todas as pessoas vão operar como você opera. Porque eu outra vez digo, outra vez sublinho, há diversidade de dons e há diversidade de ministérios. Como hoje Deus falava, a Isabel falava debaixo da unção de Deus, há 7 espíritos, ou diversificação do Espírito Santo. Há 7 mares, não é que haja 7 mares, há 7 maneiras ou diversificações do Espírito Santo de Deus se manifestar. E ele continua a dar uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores, para que as pessoas cresçam, para que não fiquem só dentro, conforme eu mostrei ali, daquela planta, daquela semente, que um dia vai crescer as raízes e depois cresce a uma determinada altura e não cresce mais. Irmãos que estagnaram no crescimento e às vezes foram plantados no solo que não é adequado. Então o líder deve orar sobre as plantas ou sobre os irmãos e perguntar a Deus onde esses irmãos devem ser plantados. Porque às vezes uma pessoa num determinado sítio não produz, porque nem o terreno certo, nem o sítio onde Deus quer que a pessoa esteja, no outro sítio produz. E dá frutos a 30, 60 e 100 vezes mais, glória a Deus. Este, onde eu estou hoje, é o sítio onde Deus me plantou. Eu recusei a liderança de 13 ou 14 igrejas para estar onde Deus quer que eu esteja hoje. A gente deve seguir o rumo de Deus. Abraão largou a parentela deles, onde tinha lá a reforma, os amigos, a família, e foi para a terra que Deus lhe mostrava pela fé. E confiou em Deus. E Deus o ajudou e Deus o abençoou. A gente deve estar onde Deus quer que a gente esteja. Não é vou seguir ali porque a minha prima vai seguir, o meu familiar vai seguir, mas gente, acima de tudo, vamos seguir o rumo de Deus para a nossa vida. Teve a reunião e a pessoa tal vem. Então, mas você vem porque a pessoa vem. E eu vou tomar a Santa Ceia e outra pessoa toma. Então você toma por causa de outra pessoa. O apóstolo Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, a gente precisa ter revelação do Senhor para crescer em Deus. Aquela pessoa semeou os dízimos, eu também vou semear. Já viu Noé quando construiu a arca? Eu pedi dizer, Senhor, atenção, me mandaste também construir a arca, até os outros. Mas Deus mandou a ele. Ele teve 120 anos a construir a arca. Até Moisés foi confrontar o faraó. Oh, Senhor, até porque é que não arranjou para confrontar o faraó? Porque é que tem que ser eu? Senhor, é tantos filhos de Deus, porque é que tem que ser eu? Mas Deus escolheu ele. Isaías escolheu Isaías. Oh, Senhor, até não disponibilizas outra pessoa para escrever também metade de Isaías. Deus disponibilizou Isaías. Eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. João Batista lá para confrontar o Herodes, para abrir o caminho. A missão dele era abrir o caminho para Jesus. Oh, Senhor, então eu não sou Jesus porque eu é que tenho que estar a abrir o caminho. É a missão de Deus para ele. E a gente às vezes espera que outras pessoas façam a mesma missão do que nós. Sentimos muito aconchegados se tiver alguém que apoie aquilo que nós estamos fazendo. É como os partidos políticos. Olha a estatística. Eu já sou muito grande, tantas pessoas votaram em mim, tanto isto. E sentem-se grandes pelo apoio que têm das pessoas. Mas a nossa força, a nossa segurança, não vem do Oriente nem do Ocidente, mas do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Seguir o rumo do Senhor. Até quando Elias foi ao Monte Horebe, 40 dias e 40 noites. Senhor, mas porquê é que eu tenho que fazer estas caminhadas? Porquê é que não arranjou de profeta também? Porquê é que não se faz uma estafeta? É que caminho 2 dias, outro caminha 2, outro caminha 2 e fazemos assim, vamos distribuindo. Como se diz na gíria, o mal sobre as aldeias. Mas Deus chamou ele para ir ao Monte Horebe, 40 dias e 40 noites caminhou com o pão. A gente hoje, para caminhar, precisamos de pão.
revelação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra viva de Deus. E hoje o que eu estou transmitindo neste tempo e nesta hora é a palavra viva de Deus, que não volta para Deus vazia, nem para nós vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é verdade. Que é a verdade. Filho meu, atenta para as minhas palavras, diz em Provérbios 4:20, toma atenção às minhas palavras e às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Para aquilo que eu estou a olhar continuamente, deixe-se o meu coração. Se eu estou a olhar e imaginar inflação, doença, pobreza, é isso que começa a vir à minha vida. Eu ontem, enquanto corria, sabia que alguém estava a clamar a Deus, porque tem tido corrimento, tem tido hemorragias nas narinas, no nariz, corrimento de sangue. E em nome de Jesus, sem saber por quem estava orando, mesmo a treinar, ordenei em nome de Jesus que esse sangue estancasse desde a raiz em nome de Jesus. E se hoje houver alguém que nos está a assistir, tem problemas de corrimento de sangue no nariz, receba a unção de Deus sobre si. Jesus é o Senhor que sara, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, e ordena toda a hemorragia, seque desde a raiz, em nome de Jesus. E por causa de Jesus. Porque Jesus na cruz do Calvário pagou o preço, incluindo hemorragias no seu nariz. Há pessoas que têm as pernas cansadas, têm varizes, têm as pernas inflamadas. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a inflamação das suas pernas seque desde a raiz em nome de Jesus. Que as suas pernas desenchem, receba vida e a unção de Deus em nome de Jesus. Receba vida e a unção de Deus sobre as suas pernas, sobre o seu corpo, sobre todo o seu corpo em nome de Jesus. Levante-se e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Declare vida sobre si em nome de Jesus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. Não ponha coisa má diante dos seus olhos. Não olhe, não se concentre em acidentes, em pessoas fracassadas. Concentre-se em Deus, nas pessoas de sucesso e vitória. Filho meu, atenta para as minhas palavras e às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda-as dentro de ti, porque são vida para os que as acham, mas para achar temos que procurar, e saúde para os teus pés, saúde para as tuas pernas, saúde para as tuas ancas, saúde para os teus rins, saúde para os teus órgãos reprodutores, saúde pelos teus peitos, saúde sobre o teu coração, sobre os teus pulmões, sobre os teus braços, sobre as tuas mãos, sobre os teus ombros, sobre os teus olhos, sobre o teu nariz, sobre o teu cabelo. São vida para os que as acham e saúde para todo o teu corpo, desde o bico dos pés, desde a ponta dos pés, do bico dos pés até o cimo da tua cabeça, todo o seu ser. Glória a Deus. Declaramos vida de Deus para cada um de nós em nome de Jesus. Um dia Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Jesus é o caminho para nós seguirmos. Nós precisamos de seguir o caminho. Conta-se uma história que um dia, ia um barco em alto mar e em direção a uma luz, e a luz fazia sinal para ele. É sinal Morse, reajusta a sua rota. O barco faz lá sinal também para ele e diz, reajusta a sua rota.
A luz faz novamente sinal para ele e diz: reajusta a sua rota. Sinal Morse. A pessoa do barco faz sinal para ele, já meio chateado, diz: reajusta a sua rota. Porque se não reajustar a sua rota, que vai o comandante supremo da Marinha de Inglaterra, traz a rainha a bordo, traz os príncipezinhos, traz isso tudo e reajusta a sua rota. Aqui fala o almirante da rainha, da Marinha, da Guerra, da Rainha de Inglaterra. Lá do outro lado disse: eu sou o Zé Ninguém. Sou faroleiro há 40 anos. Reajusta a sua rota, senão vai bater no rochete. Às vezes a gente sempre quer que as outras pessoas mudem. Se habitue os costumes dele, porque é isto, porque é aquilo, que é uma pessoa influente, que é um doutor, que é um advogado, que é um juiz, que é o pastor de renome. Mas todos nós precisamos de reajustar a nossa rota. Todos nós precisamos de alinhar a nossa rota. E a Bíblia diz: Jesus é o caminho. A gente deve de orar para saber qual é o caminho que Deus quer que a gente siga. A verdade. A verdade que é Jesus. A revelação da verdade que traz vida. Então Jesus disse e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém consegue chegar ao Pai a não ser através de Jesus. Sim, mas eu sou um pecador, mas eu falhei, eu acho que não é assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até citam a Bíblia. Mas a Bíblia diz: aqueles que já receberam Jesus, já receberam Cristo, e você reza a Deus, pede ajuda de Deus, anda em procissões, deve-se arrepender das procissões, de andar a pagar promessas, de andar de joelhos, de andar a ver missas católicas na televisão, porque isso atrai demónios à sua vida, atrai enfermidade à sua vida, atrai problemas à sua vida e se virá para Deus. A decisão é nossa. Mas é toda a minha vida inteira andei nesses lugares, é tempo de arrependimento. Deus nos dá o tempo de vida, é tempo de arrependimento e tempo de a gente se reconciliar com Deus. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, alguém tem problemas de garganta, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus cura dos problemas de garganta. Eu fecho os olhos e vejo como sementes. Há pessoas que têm sementes. Precisam de semear no reino de Deus. Precisam de semear no reino de Deus. Para que produza 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes. Há pessoas que têm retido dízimos, têm retido ofertas, estão a esperar em Deus. É tempo de você agarrar e semear num solo próspero, para que produza, para que a sua vida seja uma bênção em nome de Jesus. Se você ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, este é o tempo e esta é a hora. Diga juntamente com o profeta e com fé no seu coração: ó Deus, eu acredito em Jesus. É assim que você acredita. Diga: Senhor Jesus, eu com a tua ajuda me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, e abro o meu coração para ti, Jesus. E te recebo como meu Senhor, meu ajudador, meu Salvador. Batiza-me agora também com o Espírito Santo, com o poder de falar em línguas em nome de Jesus. Eu liberto uma unção de Deus sobre si, para que seja batizado no Espírito Santo, comece a ter comunhão com o Espírito Santo Santo aponta para Jesus e que você cresça em nome de Jesus. Receba com fé a sua salvação, declare: Jesus Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. E diz a Bíblia em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, aquele que não conheceu transgressão,
se fez transgressão por nós. Aquele que não conheceu doença, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu doença, aquele que não conheceu fracasso, aquele que não conheceu incerteza, aquele que não conheceu pobreza, aquele que não conheceu maldição, se fez maldição por nós. Porque é que eu ontem orei problemas de hemorragias no nariz? Porque Jesus, na cruz do Calvário, sofreu por isso. Teve hemorragias no nariz também. Para que a gente hoje pudesse viver para a justiça. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus, justificados diante de Deus. Novas criaturas em Deus. Por isso, todos os dias, precisamos nos ver o espelho. E agora estou-me vendo o espelho da palavra viva de Deus. A palavra de Cristo habita em vós. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele, em Cristo, não nas suas obras, não na sua legalidade, fôssemos feitos justiça de Deus, justos diante de Deus. Há pessoas, enquanto ouvimos a palavra de Deus, têm problemas no estômago. Há pessoas que têm problemas na vesícula. Há pessoas que têm problemas no rins. Receba em nome de Jesus e por causa de Jesus a sua cura, a sua recuperação. Há pessoas que têm problemas nos ombros, dores fortes nos ombros, nas articulações dos ombros. Receba em nome de Jesus. Receba vida sobre si. Receba vida sobre si em nome de Jesus. Receba cura, receba saúde divina sobre si. Vocês recebam saúde divina em nome de Jesus. 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 Eu estou a impor as minhas mãos sobre vocês, são mãos abençoadas. As vossas mãos são abençoadas, dê-me as vossas mãos. Para impor as mãos também sobre os doentes em nome de Jesus. As suas mãos são abençoadas em nome de Jesus. As suas mãos têm poder, imponha as mãos sobre os enfermos em nome de Jesus. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a madeira, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados em nome de Jesus. E por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. E por causa das suas pisaduras nós fomos sarados em nome de Jesus. Eu vou pedir à Karina que me traga agora aqui a Santa Ceia. E por causa das suas feridas nós fomos sarados. Não anda a dizer, Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Senhor, chega mais aqui, chega mais. Senhor, se for da tua vontade, ajuda-me. Senhor, se for da tua vontade, ouve-me. Senhor. Oh, Senhor, estou aqui nesta aflição, Senhor. Pare com essa brincadeira. Pare com esse tipo de oração. Receba em nome de Jesus. Jesus já pagou toda a enfermidade e toda a dor. Sabe qual é o seu problema? Anda numa igreja que é montes de tribulações e aflições. Que Jesus já na cura hoje. Que Deus cura uns, outros Deus na cura. Que Deus abençoa uns, outros não abençoa. Que Deus traz isto, traz aquilo para ensinar. Pare com essas heresias. Se alimentar com essas coisas nesse sítio errado. Onde você se afasta mais de Deus e das bênçãos de Deus. Porque Deus diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Saia desse lugar incrédulo e procure um lugar onde a palavra de Deus é ungida e receba vida e saúde e se liberta em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podes levar.
Nós agora vamos tomar a Santa Ceia. O apóstolo Paulo disse, na semana passada eu transmiti e hoje transmito outra vez, porque eu recebi do Senhor o que tão bem vos ensinei. Eu tomo a Santa Ceia porque tu vais tomar. Eu tomo a Santa Ceia porque o pastor disse para tomar. E o que é que Jesus diz, meu menino? Porque eu recebi do Senhor o que tão bem vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então nós tomamos o pão. Pão é e será pão. Simboliza o corpo de Jesus. A Bíblia não diz para tomar hóstia, diz para tomar o pão. A gente deve fazer como Jesus diz. Então toma o pão. Pão. Comunhão. O Elias comeu pão. Eu como o pão. E com aquele pão caminhou 40 dias e 40 noites. Eu recebo pão, eu transmito pão a vocês. São vida para os casachos e saúde, pão. E aqui temos o vinho que simboliza o sangue de Jesus. O sangue que Jesus derramou ou está a derramar na cruz. Por cada um de nós. Levou toda a doença. Pessoas dizem, não, Deus não curou hoje. Então, o sangue de Jesus não foi precioso, meu amigo. É como se Jesus estivesse a morrer por si, por mim. Jesus a derramar o seu sangue, a coroa de espinhos, a coroa de maldição sobre a sua testa, sobre a sua testa está a morrer por si, por mim, pelas nossas maldições, pelas nossas doenças, pelas nossas enfermidades, pelos nossos problemas da pele, tudo isso, Jesus. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, todos os nossos pecados sobre o madeiro, glória a Deus, para que mortos para os pecados pudesse viver para a justiça, uma vida nova. Oh, uma vida nova, um despertar novo, não anda em depressão, é comprimidos de tensão arterial, é comprimidos para isto, é fumar tabaco, é meter na drogas pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados em nome de Jesus. Receba vida, receba saúde, tomar Santa Ceia, comunhão, é a vitória em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto para sempre, a memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, uma nova aliança, ou uma nova aliança que nós temos com Deus, que ouve as nossas orações no meu sangue. Eu vou pedir à Isabel que me traga ali os pedidos de oração, os pedidos de oração, o Novo Testamento no meu sangue. À sexta-feira oramos pelos pedidos de oração, libertamos aqui a unção de Deus, sobre os pedidos de oração em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Declaramos estes pedidos de oração respondidos, libertamos a unção de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Este é o meu sangue, o sangue. Todas as vezes que beberdes a memória de mim, por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos beber. Oh, beber, 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 beber. Beba, 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 beba. Água viva do céu, beba, 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 que a sua fonte não seque, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre em nome de Jesus. Vamos agora honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas primícias. Deus diz, olha, trazei todos os dízimos, não é dízimo, é todos os dízimos à casa do tesouro, onde nós somos alimentados espiritualmente. Esperem que depois já preparam as ofertas depois. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É onde recebemos o tesouro, a revelação. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, mas para quê? Para que haja mantimento na minha casa.
fazermos a obra de Deus. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas. Entendimento, janelas, dízimos, abrem janelas. Janelas de oportunidades, janelas de negócios, janelas de bênçãos, janelas de rendimento. Se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela-vos, e por causa de vós, abrir as janelas no céu, e diz que repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, o fruto do teu trabalho, entendimento, e a tua vida no campo ou na cidade ou o teu negócio não será estéril. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Glória a Deus. Então vamos honrar a Deus agora com os nossos dízimos. É da vontade de Deus que todas as semanas semeamos dízimos. As pessoas dizem, uau, sim, é da vontade de Deus todas as semanas semeamos dízimos no reino de Deus. E o Espírito Santo de Deus já tem falado com pessoas que assistem para você começar a semear dízimos no profeta. E eu, como profeta, depois de você semear, declaro a unção de Deus sobre as suas sementes. E ponha Deus à prova. Eu declaro, até pessoas de ministérios, Deus já tem dito para semear no profeta. Que cada semente semeada seja multiplicada 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes. Pessoas que nos assistem têm lá o número da conta. Semeie com fé, semeie o seu melhor, não semeie rachos, não semeie sobras. Semeie aquilo que a palavra de Deus tem tocado no seu coração, tem ajudado e tem abençoado. Eu não dependo dos seus dízimos nas suas ofertas, depende de Deus. Mas Deus quer que você seja participante para o ajudar. E ainda que alguém não semeasse que semeia, Deus supre sempre todas as minhas necessidades. E ainda que ninguém semeasse, que muitas pessoas semeiam, continuo a semear. Deus é a minha fonte e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Restaura a minha alma em nome de Jesus. Nada me faltará. Nada te faltará em nome de Jesus. Eu sinto uma unção de Deus. Podia pregar aqui mais 1 hora, 2 horas. Tenho unção, tenho palavra, mas vamos terminar a reunião por causa do tempo. Há pessoas que dizem, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizem que te roubamos nos dízimos, nas ofertas alçadas e no tempo. Se é tempo de estar com Deus, não é tempo de estar com a família ou com os filhos. Se é tempo de estar com Deus, não é tempo de estar no trabalho. Se é tempo de estar com Deus, não é tempo de estar na praia. Olha, agora mesmo outra vez, pessoas sobre as suas mãos têm dormência, problemas de circulação. Deus está curando agora. Deus galardoa, recompensa aqueles que o buscam. E eu não gosto, nem posso, nem consigo, nem quero falar fora da unção de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Conforme eu já disse hoje, eu sei o que é a unção de Deus, ter unção. Sei o que é não ter e sei o que é ter novamente. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, mais pessoas têm dor nas costas. Ponha as suas mãos nas suas costas se conseguir. Se não, alguém que esteja próximo de si, meta as mãos nas suas costas e receba a unção de Deus em nome de Jesus. Já viu? Deus até cura mesmo no final da reunião. Que os olhos se recuperem em nome de Jesus. O Benin diz que uma vez deu uma reunião e depois umas primas vieram dar uns beijinhos no Benin, primas.
E chegar ao pé dele ainda estava carregado de unção de Deus, uma caiu. E Deus ajudou e restaurou. Vieram dar um beijinho no primo. Olá, primo. O primo estava carregado de unção de Deus. Recebeu vida. Eu ainda estou carregado da unção de Deus. É como um faro que está ligado à tomada, até arrefecer demora um tempo. E depois o faro faz a vida dele normal, sem fechar Deus na gaiola. Glória a Deus. Obrigado, Santo Espírito, em nome de Jesus. Estamos esperando em Ti, Senhor. As nossas forças são renovadas. Subimos com asas como águias. Corremos e não nos cansamos. Caminhamos e não nos fatigamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alergia nas vias respiratórias segue desde a raiz. Já viu pessoas que esperam em Deus? Pessoas que esperam às vezes pelos homens, pelas promessas dos homens, ficam frustrados. E eu também. Sou igual aos outros. Mas quando a gente espera em Deus, somos galardoados, recompensados. E o Espírito Santo de Deus me tem feito nesses últimos tempos aprender a esperar. Ainda estou a aprender. Esperar, esperar, esperar em Deus, esperar. A agitação saia, o stress saia. Às vezes estou deitado e estou a esperar em Deus. Deus traz-me soluções para problemas, ideias criativas. Às vezes não sei como fazer as coisas, sento-me e espero. Espero em Deus. Às vezes orando em línguas, outras vezes louvando, outras vezes meditando. Agora estou esperando em Deus, falando um bocadinho. As minhas forças são renovadas. A enfermidade sai em nome de Jesus. E subo com asas como águias. Corro e não me canso, caminho e não me fadigo. No outro dia estava num restaurante em Boliquém e sentia a unção de Deus sair de mim. Às vezes sentimos, outras vezes não sentimos. Mas precisamos de pagar o preço. E o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Jesus diz, olha, vinde a mim todos. Deus chama todos, 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 todos. Vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas as pessoas dobram o joelho. Uns já as doenças, outros os partidos, outros o patrão, outros o dinheiro, outras senhoras o marido, outros maridos à esposa, às circunstâncias. Toda a gente dobra o joelho. Mas eu, de livre vontade, dobro o meu joelho a Jesus. E digo, Senhor Jesus, neste dia eu dobro os meus joelhos a Ti e recebo sobre mim o Teu jugo. O Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Lembre-se outra vez. Toda a pessoa dobra o joelho. Eu prefiro dobrar o joelho a Jesus. Uns dobram o joelho às circunstâncias, tribulações. Eu dobro o joelho a Jesus. E com isto terminamos a reunião. Um resto do mês de junho abençoado, que termina amanhã. E o início do mês de julho de 2025, abençoado. E a qualquer momento esperamos a vinda de Jesus. Não em frustração, não há muitas tribulações, mas em vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Então terminamos a reunião. Bênção para todos vós em nome de Jesus. Bênção do profeta João Silva, que fala aqui do Algarve, na Rua Área dos Santos, 353, junto ao Café Alex. Boa semana a todos, em nome de Jesus. Amém.